Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Eu sou o professor André Domingues, do Rico Domingues Concursos, e neste vídeo eu vou corrigir com vocês o simulado da Alesc, isso mesmo, o simulado Rico Domingues Alesc, que teve dia 28 de abril, domingo, tá? Então vamos dar uma olhada em uma por uma das 10 questões feitas por mim e vamos ver como está esse simulado, ok? Olha só, mostrando para vocês então o simulado Alesc Rico Domingues Concursos, a organização aí da banca Rico Domingues, isso mesmo, é o simulado você não vai encontrar na internet, porque fui eu que fiz as questões, a maior parte é ótimo, né? As questões de lógica, pelo menos. A data da aplicação é 28 de abril, domingo, e o cargo é para analista legislativo. Então vamos dar uma olhada em uma por uma dessas 10 questões, começando com a primeira. A primeira questão, eu não deixei as alternativas aqui, porque ficou muito grande, né? Eu botei um texto bem longo, mas diz o seguinte: considere para mim a seguinte proposição condicional, e aí ele coloca assim, então, essa frase está em itálico, e ele pergunta: se essa proposição é verdadeira, é correto afirmar o quê? O que é importante? Quando algo é verdadeiro, verifica se em algum momento ele fala aquilo que é falso, né? Como ele não fala, ele quer afirmar, ele quer concluir, só se conclui aquilo que é verdade também. Então, esse texto, essa questão, não tem troca de valores. O que a gente vai fazer? Vai trabalhar com equivalência. Então, a frase, deixa eu escrever aqui para vocês, ó. A frase é do tipo A, então B. O que eu vou fazer? A equivalente, né? Trivial é a contrapositiva, não B. Então, não A. Essa frase, inclusive, tem nome e ela é chamada de contrapositiva. Vou até escrever aqui, ó, contrapositiva. Grava esse nome, hein? Contrapositiva, ó, positiva, ok? Então, a frase é o seguinte: se algum agente público encontrar dificuldades para escolher a conduta mais adequada à legislação eleitoral, então nenhuma decisão poderá ser tomada. Então, se encontrar dificuldade, então nenhuma decisão será tomada. E agora, vai trocar a ordem e negar as duas. Como é que eu nego o nenhum, tá? O nenhum se nega com algum. Universal tem que ser de maneira existencial. Repara que nenhuma decisão será tomada é uma frase negativa. Você tem que negar de forma afirmativa. Então, se alguma decisão foi tomada, aqui tem na letra D, ó. E aí você vai negar agora o existencial. Como é que eu nego algum agente público encontrou, né? O algum que é existencial tem que ser na forma universal. E algum agente encontrou é uma forma afirmativa, então vai ter que negar de forma negativa. Então seria ninguém encontrou, ou todo mundo não encontrou. Mas nesse caso eu trouxe ninguém encontrou, ok? Então repara que o nenhum virou algum e o algum virou nenhum, tá? Então gabarito letra D de Dinamarca, muito bem. 32ª. Essa questão eu falo sobre os cursos disponíveis na Alesc, né? Então fui buscar esse texto e falei que tem questão de gênero, melhoria de processos e gestão de competência. E aí eu vou contando toda uma história, então você consegue ler esse texto. E ele fala que as mulheres de competência, metade, ele vai contando toda uma história. E nesse meio tempo eu tenho o contexto mulheres e homens. Então repara que eu tenho 3 cursos, né, em destaque disponíveis. Em nenhum momento ele comenta quem faz ambos ao mesmo tempo. Então, tecnicamente, ele vai trabalhar de forma é, completamente, eu ia botar a palavra independente, mas completamente disjuntos entre si, né? Então, são 3 conjuntos que não têm interseção e homem e mulher que não tem interseção. Isso aqui é um problema envolvendo tabela. Então, o que eu faria? Vamos fazer o seguinte: eu abriria uma tabela, já está aberta aqui, ó. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o que ele coloca é gênero, né? Questão de gênero, melhoria de processos e de competência. Então, gênero eu chamei de G, processo de P e competência de C. Então, vou botar aqui, ó. Nós temos gênero, abrir a tabela, então vou botar gênero, processo e competência. E está dividido ainda entre homens e mulheres. Tá?
Que eu fiz? Do texto agora, eu dei uma simplificada no texto para marcar aqui os itens. Vamos ao primeiro item, esse item aqui que eu vou marcar em verde, que é esse daqui, ó. 60 pessoas no total são do tipo G, né? E 80 são do tipo homens. Então, 80 seria essa coluna, a soma desses três elementos da coluna homem. Já os 60 seria a soma dos elementos da linha G, né? Vamos para a informação de cima. A quantidade de mulheres de G, então as mulheres do G, tem que ser o dobro dos homens do C. Então, se os homens do C eu chamar de X, a mulher de G é 2x. Ok? Muito bem. Vamos à próxima. Entre os homens, a quantidade de G é igual a C. Então, na coluna de homem, o C tem que ser igualzinho ao G. Então, aqui eu vou chamar de X também. E aí vem nossa primeira equação. Aqui, ó. Eu vou chamar de letra A. Qual é a primeira equação? Eu sei que x somado com 2x é igual a 60. Se 3x é igual a 60, então 60 dividido por 3, o x vale 20. Então a resposta é 20, tá? Se o x vale 20, o que eu vou fazer? Na tabela, onde tiver x, vamos trocar por 20. Então vou apagar aqui onde tem x, ó, vou apagar aqui também. E onde tem o x, eu vou trocar por 20. Então já vou até colocar em azul. Deixa eu só colocar a caneta um pouco menor, para não ficar tão grande. Então, vamos colocar 20 e 20. Muito bem. Então, onde tinha x, ó, eu troquei por 20. 20 aqui e 20 são homens do tipo C. E onde tem 2x, eu vou trocar por 40. Por quê? O dobro de x, né? O dobro de 20. O dobro de 20, eu vou trocar por 40. Pronto, está feito, 40. E agora, nesse ponto agora, tu vai encontrar essa região que eu vou chamar de y. Ó. Como é que eu vou descobrir quem é y? Então vem a parte B do texto, né? Eu sei que 20 somado com y, somado com 20, o que é 20 mais y mais 20? É a soma da coluna dos homens. E isso tem que dar 80. Daqui passo 20 com sinal de menos, outro também com sinal de menos, vou descobrir que y vale 40. Então, o valor que estava faltando para completar 80 é 40, então vamos substituir esse y aqui, ó, por 40. Deixa eu pegar a caneta azul. 40. E agora, continuando o texto, vou pegar minha caneta verde novamente. Eu vou. Esse daqui, ó. Repara a primeira informação. Metade das pessoas de P são homens. Cadê as pessoas de P? Essa segunda linha aqui, ó. A metade tem que ser homem. Se eu tenho 40 homens, isso representa a metade desse conjunto P, então obrigatoriamente tem que ser 40 mulheres. Então P, mulher, coloca 40, porque ele falou que essa quantidade aqui era metade dessa região. Né? Então 40 e 40. Para finalizar, tu vai descobrir agora que o conjunto P é formado por 40 mais 40 é formado por 80. E aí vai a última informação. Ele fala que a quantidade de elementos de C tem que ser igual a P. Se o P tem 80, o C também obrigatoriamente tem que ter 80, porque esses dois valores têm que ser iguais. Olha, ele fala isso no texto. E aí tu vai descobrir que as mulheres do C, deixa eu colocar em azul também, as mulheres do C, para dar 80, tem que ser 60, né? 60 mais 20 é 80. O total de mulheres, por exemplo, é 140. Mas no final ele pergunta quantas pessoas tem. Eu podia pegar 60 mais 80 mais 60. Eu podia pegar a soma desses seis elementos também, vai dar o total. E eu podia pegar as mulheres somado com os homens, que é que eu vou fazer que está aqui do lado, né? Então, 140 somado com 80 vai dar 220. Então, para encontrar os 220, eu podia ter feito uma dessas maneiras. Viram essa? Essa questão 32, a segunda, né? O problema envolvendo conjunto tabela. A questão não era difícil, mas era trabalhosa. Ok? Vamos a 33. Em um jogo, duas cartas amarelas têm o mesmo valor que 5 cartas verdes. 3 cartas brancas valem o mesmo que 8 cartas amarelas. Sendo assim, 12 cartas brancas equivale a quanto, tá? Eu vou começar aqui, vou chamar de letra A. Vamos à primeira informação que ele me dá.
olha só. 2 amarelas é igual a 5 verdes. A amarela eu vou chamar de A e verde eu vou chamar de V. Então, 2 amarelas é igual a 5V. Próxima, 3 brancas equivalem a 8 amarelas. 8 amarelas. E aí eu tenho que saber o seguinte: ele quer saber 12 brancas. 12 brancas equivalem a quantas? E ele quer saber em verde, né? Então, sei que branca equivale a 8 amarelas. 2 amarelas equivale a 5V. O que eu vou fazer? Eu preciso descobrir quanto vale 8 amarelas em verde. Então, essa vai ser minha primeira providência. Vou fazer uma regra de 3 simples. É uma questão de raciocínio matemático. Regra de 3 simples. Olha que legal. Vou chamar de parte B do texto. E vou fazer uma regra de 3 entre amarela e entre verde. Eu sei que 2 amarelas, está aqui, ó, 2 amarelas equivale a 5 verdes. Logo, 8 amarelas equivale a x. Quanto mais amarela, mais verde é diretamente proporcional, multiplicamos em cruz. Vai ficar 2x é igual a 8 vezes 5 é 40. Logo, x é igual a 20. Então, significa que 8 amarelas equivalem a 20 verdes. E é isso que eu vou tirar agora do texto nesse ponto aqui, ó. Se 3 brancas equivale a 8 amarelas e 8 amarelas equivalem a 20 verdes, então 3 brancas equivalem a 20 verdes. E a pergunta é quantas 12 brancas valem quanto? Então, vou para a parte C, fazer uma regra de 3 entre branca e verde. Então, vamos lá. Eu sei que 3 brancas equivalem a 8 amarelas, só que 8 amarelas equivalem a 20 verdes. Logo, 12 brancas equivale a quantas verdes? Chama de x também. Quanto mais branca, mais verde, é diretamente proporcional. Multiplique isso em cruz, vai ficar 3x é igual a 240. 3x é igual a 12 vezes 20, que é 240. 240 dividido por 3 vai dar 80. Então, significa que 12 brancas equivale a 80 verdes. E esse aqui é nosso gabarito, então gabarito letra C de Canadá. Muito bem feito. Vamos então corrigir mais uma questão. Questão 34. Essa 34 eu peguei um texto do site da LESC, né? E resolvi fazer uma questão de estatística. Eu vou somente naquilo que me interessa, então eu vou abrir aqui para vocês o texto. São 6 elementos, estão organizados? Não, são dados brutos. Mas você sabe, nesse mês, que a quantidade de atos que está faltando, e ele vai comentar sobre esse valor de x aqui, ó. A quantidade de atos, ele fala para mim que é um valor maior do que 9. Então, vou colocar aqui, ó. A quantidade x tem que ser maior do que 9 e menor do que 18. E a média é o número inteiro. E ele pergunta quem é a mediana. Então, não foge da pergunta que é a mediana, tá? O que eu vou fazer? Eu vou começar realmente pela média, porque ele me diz que a média ME, que é o somatório de todo mundo dividido pela quantidade, ele falou que pertence ao conjunto dos inteiros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 13 mais 12 mais 18 mais 12 mais 15 mais x e dividir por 6. Então, essa média, a ME, vai ser igual a quem? 13 mais 12 é 25. 25 mais 15 é 40. 18 mais 12 é 30. 40 mais 30 vai dar 70. Então, 70 somado com x dividido por 6 pertence ao conjunto dos inteiros. O que é 70? 70 é o 13 mais 12 mais 18 mais 12 mais 15. Então, a soma desses 5 elementos dá 70. E aí tem o x também. Dividido por 6 pertence ao conjunto dos inteiros. Se 70 mais x pertence ao conjunto dos inteiros, o que isso implica? E aí vem a parte principal. O que isso implica, tá? Isso implica que 70... Opa, deixa eu apagar só isso aqui. Parte B do texto. Isso implica que 70 somado com x tem que ser obrigatoriamente um múltiplo
Múltiplo de quem? Múltiplo de 6. Por que tem que ser um múltiplo de 6? Porque tem que ser divisível por 6, né? Dá para ver que tem que ser obrigatoriamente, para dar um número inteiro, 70 mais x tem que dar um número dividido por 6. Quem é o primeiro número após o 70 que é múltiplo de 6? É o 72. Então aqui que eu tinha que tomar cuidado. Quem são os múltiplos de 6? Os múltiplos de 6 após o 70 seria quem? Seria o 72, seria o 78, 84, 90, 96 e assim vai, né? Só que para dar 72, qual seria o valor de x? Para dar 72, o valor de x seria 2. Para dar 78, o valor de x seria 8. Para dar 84, seria 14. Para dar 90, seria 20, que é 70 mais 2 mais 8, enfim. 96 seria 26. E assim vai. Então, esses valores aqui, ó, seriam os valores de x para dar essa soma, né? Que soma eu estou falando? Estou falando do 70 somado com esses valores aqui, ó. Ok? Acontece que o x, ele obrigatoriamente falou para mim assim, ó, o x tem que entrar entre 9 e 18. O único resultado que tem entre 9 e 18, que passa pela condição de existência, é o 14. Então, aqui nesse ponto, você descobre o x e me diz, ó, o x vale 14. Então, vai no gabarito 14. Não, essa não é a pergunta. A pergunta não é o x, a pergunta é a mediana. Então, o que a gente faz agora? Deixa eu pegar até outra caneta, vou pegar azul clara. Então, como resposta, o que eu vou fazer? Então, a parte A, a parte B, vou chamar de parte C. Eu montaria o rol. O que é o rol? É o conjunto organizado. Quem seria o conjunto organizado? Repara que eu tenho dois valores 12 e são os menores de todos. Eu tenho um único 13 e o próximo é 15. O próximo não é 15. O próximo é x, que é 14. Depois sim seria o 15 e por último seria o 18. Então aqui está o rol dos 6 elementos. E eu tenho que montar o rol? Sim, obrigatoriamente. Por quê? Porque eu preciso ter o conjunto organizado para encontrar a mediana. E quem que é a mediana? A mediana, como a quantidade é par, a mediana é a média aritmética dos dois centrais. Então a mediana é a média entre 13 e 14. Logo, a mediana é igual a 13,5, que é o que bate na letra D de Dinamarca. Viram isso? Muito bem, essa foi a 34, vamos mais uma, 35. Em uma fábrica de cerveja, foi verificado que eram necessários 12 dias para produzir determinada quantidade de cervejas usando a mão de obra de 8 trabalhadores, 6 horas por dia. Para reduzir o tempo de produção para 3 dias, será necessário o que acontecer com os trabalhadores, com as horas por dia ou com ambos, né? Cara, uma questão de regra de três, muito legal. Se você sabe quem é a ação, faça mais rápido, porque vale a pena. Qual é a ação do texto? Aqui a ação do texto é produzir. E quer produzir o quê? Trabalhadores? Quer produzir horas? Quer produzir o quê? Produzir cervejas, né? Não é produzir dias também, não. Então, das 4 grandezas que eu tenho, é produzir cerveja. Então, repara que eu vou colocar cerveja como grandeza, como a nossa ação, cerveja, né? Quais são as outras ações? Eu tenho dias, eu tenho trabalhadores, eu tenho as horas. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar em linha até chegar a ação e cruza, ok? Agora vamos lá. Eu tenho quantos dias no começo? 12, são 12 dias. Quantos trabalhadores? 8. E horas? Trabalhavam 6. E produziam quanto de cerveja? Vamos ver o seguinte, vou botar em porcentagem, vou botar 100%. Né? Depois a quantidade de dias vai reduzir para 3. E a pergunta é: o que acontece com os trabalhadores, que eu vou chamar de A? O que acontece com as horas, que eu vou chamar de B? E quanto de cerveja vai ser produzido? Os mesmos 100%. Então repara que a cerveja ela não vai entrar como grandeza porque ela não variou. Mas como é que eu faço nesse caso? Se você sabe fazer pela ação, é só multiplicar em linha. Quando chegar na ação, multiplica cruzado. Multiplica em linha. Quando chegar na ação, multiplica cruzado. Acontece que 100 sobre 100 vai dar 1. Então, enfim, vai ser 3 vezes A vezes B vezes 1. Né? Então, aqui tu vai tirar. Ó, vai tirar, então, aqui 3 vezes A vezes B vezes 1. Até vou forçar esse 1, vai. Isso é igual a quem? É igual a 12 vezes 8
vezes 6, vezes 1 também. E agora, eu vou dividir o 12 com 3, vai dar 4 e 1. Então, aqui vai sobrar que A vezes B. A vezes B é igual a 4 vezes 8 vezes 6, tá? Eu vou colocar parênteses agora para que você entenda o contexto. Olha o que acontece. 8 e 6 são os trabalhadores e os dias que eles tinham no início. O que é A e B? São os trabalhadores e os dias, as horas por dia, desculpa, vou botar em H, hora por dia, após a modificação dos dias, né? O que acontece? Repara que eu tenho 4 vezes o que eu já tinha anteriormente. Então aqui você tem que pensar, eu tenho apenas 3 possibilidades. Para ser 4 vezes maior o que tinha antes, 4 vezes maior, esse 4 aqui, significa que vai acontecer o seguinte: um deles, que é o trabalhador, outro hora, para ser 4 vezes maior, ou um deles é 1 e o outro é 4, um deles é 4 e o outro é 1, ou é 2 para cada lado, para ficar 2 vezes 2 é 4. Ou seja, olha o que acontece. Se o A são os trabalhadores, se por acaso fosse a mesma quantidade anterior, 8 e 8, simplificaria esse 8 com esse 8, então o B ficaria o quádruplo de 6. Então a quantidade de horas por dia, se a quantidade de trabalhadores fosse a mesma, teria que quadruplicar as horas por dia, ok? Não tem esse gabarito. Então volta. Vamos supor agora que a quantidade de horas fosse a mesma. Vamos supor que eles trabalhassem 6 horas iguais às anteriores. Quantos trabalhadores eu precisaria? Repara que eu simplificaria o 6 com 6. O A, que seria o trabalhador, seria 4 vezes 8, ou seja, seria o quádruplo do anterior. Então, se a quantidade de horas fosse a mesma, teria que ser o quádruplo. Então, vai ter que ser 4 vezes o que eu tenho antes. Repara que eu não tenho a quantidade de trabalhadores, o quádruplo do anterior no gabarito. Então, só me resta uma solução. E que solução que é essa? O dobrar cada um deles, para ficar 4 vezes maior, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso dobrar o 8 e dobrar o 6. Então, esse 4 se distribui em 2 vezes 2, e aí era o gabarito. Então, posso dobrar um, posso dobrar outro e vai dar certo? Vai. Se no lugar do A aqui, se no lugar do A tu botar 16, opa, deixa eu apagar aqui que saiu com a caneta ruim. Se no lugar do A tu colocar 16 e do B tu colocar 8, tu vai ver que esse produto é exatamente igualzinho a esse, porque o produto de cima era 4 vezes menor. Ok? Então, o gabarito dessa 35, essa tinha que pensar um pouquinho mais, mas uma questão muito legal. Uma única possibilidade que eu tenho neste gabarito é duplicar ambos. Tá? Questão 36. No armário de Gabriela, nós temos 6 itens: 3 calças, 2 camisas pretas e uma camisa branca. 3 itens serão retirados aleatoriamente de maneira sucessiva. Se os itens retirados não são colocados, qual é a probabilidade, olha a matéria aqui, qual é a probabilidade que entre os itens não haja camisas de cores diferentes? Então, o que eu não posso ter? Não posso ter preto e branco. Eu não posso, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar um pouco esses dados aí. O que eu tenho? Eu tenho 3 calças, então vamos fazer o seguinte, eu tenho 3C, eu tenho 2P que é preto e tem 1B que é branco, totalizando 6 itens. Tá joia? O que eu não posso? Eu não posso ter preto e branco ao mesmo tempo. É a única coisa que eu não posso. Tá? Então, eu vou tirar 3 itens e eu não posso ter preto e branco. Quais são as possibilidades que eu tenho, então? Vamos abrir as possibilidades? Vamos abrir aqui, ó. Letra A. Quais são as possibilidades de retirar 3 itens, sendo que eu não posso preto e branco? Quais seriam? Bom, vamos lá. Eu posso calça e calça e calça. Posso? Posso. Não tem preto e branco. Qual outra chance que eu posso? Eu posso 2 calças, por exemplo, ó, calça e um preto. Isso pode, não tem preto com branco. Qual seria outra chance? Eu posso 2 calças novamente, calça e calça, mas ao invés de tirar um preto, agora tira um branco. E qual é a última possibilidade? Eu posso uma única calça e 2 pretos, preto e preto.
O resto eu não posso mais, porque o resto vai ter um preto e branco. Tá já? Então a chance de tirar seria 3 calças, 2 calças e uma camisa preta, 2 calças e uma camisa branca e por último 2 camisas pretas e uma calça. Repara que nessas 4 possibilidades de probabilidade, eu não tenho preto e branco no mesmo conjunto. Tá já? Agora vamos fazer a conta, tá? Para tirar 3 calças e sem reposição, isso é bem importante. Para tirar a primeira calça, quantas chances? Eu tenho 3 chances em 6. A segunda tem 2 chances em 5. E a terceira, uma em 4. Repara que eu vou pegar esse conjunto aqui e vou multiplicar por 1. Por que por 1? Porque calça, calça e calça, eu não consigo outro arranjo. Então só tem uma única calça, calça e calça. Se eu fizer esse produto aqui, simplifico 3 com 2 e 6 vai dar uma chance em 20. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tirar 2 calças e uma camisa preta. Vamos lá. Quantas calças eu tenho? 3. Para tirar a primeira calça, eu tenho 3 chances entre 6 itens do armário. Segunda calça, 2 chances em 5. E uma camisa preta agora, hein? Quantas camisas pretas tem? 2. E quantos itens sobraram no armário? 4. Então aqui seria 2 em 4. Só que esse produto a gente vai multiplicar por 3. E por que por 3, hein? Porque tu tem 3 permutações de calça, calça e preta. Quais são as 3 permutações? Até vou mostrar aqui, hein? Podia ser calça, calça e preta, podia ser calça, preta e podia ser preta, calça, calça. Né? Repara que o preto ele pode ser a primeira retirada, pode ser a segunda ou pode ser a terceira. Então dão 3 arranjos, dão 3 permutações. E tem sim, a probabilidade interfere bastante. Então 3, lembra dos dados? 1 e 2, 2 e 1 é o mesmo resultado, mas são chances diferentes. Em probabilidade tem que tomar cuidado com isso, hein? Então no final aqui vai sobrar 3 vezes 2 é 6, 5 vezes 4 é 20. 6 em 20. Agora vamos calcular 2 calças e uma camisa branca, tá? Para tirar a primeira calça, são 3, eu tenho 3 chances em 6. A segunda calça, 2 em 5. E a camisa branca só tem uma, vai ter um único item entre 4. Só que nesse caso, vamos multiplicar por 3 também. Por que 3? Porque a camisa branca pode ser a última, pode ser a do meio ou pode ser a primeira retirada. E cada uma delas vai dar a mesma conta, tá? Então faz uma única conta e multiplica por 3. E aí 3 vezes 2 simplifica com 6. 3 vezes 1 é 3 em 20. E a última conta, calça preta, preta. Vamos lá. Para tirar a calça, quantas chances? Eu tenho 3 chances em 6. 3 em 6. Camisa preta são 2, então a primeira camisa eu teria 2 chances em 5 e a próxima 1 em 4. E eu de novo vou multiplicar por 3, porque eu tenho 3 arranjos, 3 permutações aí. Simplifica 3 e 2 com 6. Isso aqui, vou botar aqui em cima para não me queimar aqui minha cara, vai dar 3 chances em 20. Ok? O que eu faço agora? Como eu fiz 4 contas separadas, a gente vai pegar esse resultado somado com esse, somado com esse. Opa, até apaguei ali. Somado com esse, ok? Então, para a gente somar, para dar o gabarito exato agora, o que eu faria? Bom, como a soma para mim é o mesmo denominador, basta efetuar a soma dos numeradores. Vou botar a resposta aqui, vou botar aqui no meio, já que ficou sem espaço. Quem que é a resposta? Então vamos lá. O denominador de todos eles é 20. Então basta pegar 1, que é o primeiro resultado, somado com 6, que é da letra B, somado com 3 da letra C, somado com 3 da letra D. Isso aqui vai dar 13 chances em 20. 13 em 20 é 0,65 ou 65%. Viram essa? Então, gabarito letra E de Espanha, muito bem feita. Vamos. Próxima questão, 37. Essa questão era para ser no concurso a mais tranquila, a mais leve, mas tinha que tomar muito cuidado, né? São 4 amigos ABCD, eu sou muito gente boa, eu adoro quando coloco ABCD, né? Não tem jeito.
O que que ele faz? Vou até pegar a caneta vermelha aqui, tamanho grosso, hein? Ele quer saber quem que é mais leve, quem que é mais pesado. Olha a primeira informação. O A, ela é mais pesada que B. Então, essa primeira informação diz assim, ó, o B, ele é mais leve que o A. Eu vou botar menor, significa quem é menor significa mais leve. Camila é mais leve que Ana, então Camila também é mais leve do que a Ana. Daniel é mais leve do que Bruno, informação 13, hein? Então, vou botar aqui, ó, Daniel é menor do que Bruno. Mas não é o mais leve dos três. Pronto, meio que matou a questão, né? Eu tenho 4 posições. Lembrando, quem vai estar à esquerda é o mais leve, quem vai estar à direita é o mais pesado, tá? O que acontece? O Daniel é mais leve que o Bruno e que a Ana, ou seja, o Daniel tem que estar nessas duas posições, mas não é o mais leve de todos. Então, o Daniel está em segundo. Logo, o Bruno está em terceiro, a Ana está em quarto e a Camila está em primeiro. Ou seja, a Camila é a mais leve de todas, a Ana é a mais pesada. E o gabarito só tem um, letra D de Dinamarca. Camila é mais leve que Daniel? Sim, inclusive. Questão 38 agora. Pensei no número inteiro positivo n e descobri que é o menor número compreendido entre 300 e 400 que dividido por 4, 6 ou 9 deixa ambos com o resto 2. A pergunta qual é a soma dos algarismos de n? Vamos lá. Primeira providência nesse texto, sabe qual era? A gente vai calcular o mínimo múltiplo comum, é você encontrar o menor múltiplo comum, MMC, deixa eu marcar aqui, de 4, 6 e 9. Então vai descobrir que o MMC é 36. Por que que eu descubro o MMC? Porque tu vai descobrir o menor número, que dividido por ambos deixa resto zero. O que a gente faz agora? Agora a gente vai buscar quais são os múltiplos de 36. E quais são? O primeiro é 36 vezes 1, que é 36. 36 vezes 2, que é 72. 36 vezes 3, que é 108. E assim vai. Só que tem que chegar lá no 300 e 400. O que que eu penso para vocês? Pegaria 36 vezes 10, que é 360. Então já sei que o 360 vai entrar. 360. O próximo pegaria 360 mais 36, daria 396. Repara que aqui eu apenas somei 36, né? E pegaria 360, tiraria 36 também. Porque aí eu vou encontrar 324. Porque aí eu vou encontrar os três números que são divididos por 4, 6 e 9. O resto é zero, ou seja, divisíveis. E está entre 300 e 400. Mas, professor, ele quer que o resto seja 2. O que a gente faz agora? A gente vai pegar esses múltiplos. Opa, deixa eu tirar essa caneta. Vai pegar esses múltiplos aqui e vai somar 2 unidades a cada um. Porque se eu vou somando 2 unidades, significa que quando dividido sempre vai dar resto 2. E se eu pegar 324 e somar 2 unidades, deixa eu até colocar em azul escuro aqui, ó, nós vamos encontrar 326. Então, 326 é o menor número entre 300 e 400, que dividido tanto por 4, ou por 6, ou por 9, vai deixar resto zero. Porque 320. Resto zero, não, resto 2, né? Porque 324 deixaria resto zero. Então, o n é igual a 326. E a resposta ele quer saber quanto é que é 3 mais 2 mais 6, e o gabarito é 11, letra D de Dinamarca. Se ele perguntasse qual é o maior número entre 300 e 400, seria o 398, ó, 398. Tá? Mas enfim, essa foi a 38. Questão 39. Fala que na escrivaninha de Jefferson tem 3 potes ABC, um deles tem lápis, outro clips, outro borracha. E das afirmativas a seguir, somente uma é verdadeira, gente, verdades e mentiras com associação. Vamos fazer o seguinte, eu vou marcar aqui com vocês, eu tenho 3 afirmativas, vou chamar de afirmativa número 1, a número 2 e a número 3. Ele fala que das afirmativas, apenas uma é verdade. Então, quais são as tentativas? 1, 2 e 3. Apenas uma única sendo verdade. Quais são as chances, né? Eu posso ter apenas a primeira sendo verdade. Então, vou botar aqui, ó, apenas a primeira verdade.
Posso ter apenas opa, Ctrl Z, apenas a segunda sendo verdade, né? Posso ter essa chance também. E posso ainda ter a última chance, que é apenas a última verdadeira. Então eu tenho três chances. Quais são as três chances que eu tenho? Eu tenho letra A. Eu tenho a primeira sendo verdade e as outras duas falsas. Letra B, eu tenho a afirmativa do meio sendo verdade e as outras falsas. E a letra C, eu tenho a última sendo verdade e as outras falsas. Vamos fazer o seguinte, vou botar falso aqui para ficar bonitinho. Então pode ser VFF, isso realmente pode. VFF. Pode ser FVF e pode ser FFV. Então eu tenho as três chances, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer associação, onde eu vou tentar associar. Se eu encontrar uma inconsistência, significa que a associação não está legal. Vou pegar uma caneta um pouquinho mais grossa. Ó, vamos abrir aqui uma tabela associativa? Então vou abrir uma associação. Olha lá, hein? Uma associação. Onde eu vou botar eram os potes ABC, né? Então tem pote A, pote B e pote C. Um tem lápis, outro tem clips e outro tem borracha, tá joia? E agora, qual delas eu tento primeiro? Porque o que é uma inconsistência, né? Caso eu tente, encontre uma inconsistência, tem que fazer outra. O que é uma inconsistência? Inconsistência é quando você marca um sim e um não na mesma posição. Ou então quando uma linha inteira não. Ou quando tem dois sims na mesma fila. Enfim, eu vou fazer isso? Não. Como é que você vai fazer, professor? Então presta atenção. Tem saída? Tem. Qual é a saída? Quando você pegar uma questão de verdades e mentiras associativa, leiam as frases. Repara que o primeiro item fala sobre A, borracha. O segundo fala sobre B, clips. E o C, a terceira fala C, borracha. Repara que eu tenho duas afirmativas falando do mesmo assunto. Geralmente, em quase a sua grande maioria, aquelas que falam do mesmo assunto têm o mesmo valor. Ou seja, como eu tenho que ter uma única verdade e duas falsas, a minha saída seria a letra B. Essa daqui, ó, essa daqui vai ser a minha saída, tá? Então, a saída, o grande barato da questão está aqui, ó. Falso VF, vai lá. A contém borrachas. Se isso é falso, o A não contém borracha. Segunda frase, e a segunda agora tem que ser verdade, hein? B não contém clips, então vai lá, B não contém clips. Muito bem. E a última frase tem que ser falsa. C não contém borracha. Se C não contém borracha é falso, então C, ele contém borracha sim. Vou marcar um sim aqui, ó. Marca um sim. Toda vez que você marcar um sim, respectiva linha e coluna marca não. Tá vendo a linha do B agora, ó? Tem dois nãos, aqui só pode ser sim, ó. Tá vendo a coluna do clips? Tem dois nãos, tá vendo? Aqui só pode ser sim. Quem tu vai marcar primeiro, tanto faz. Mas marcou um sim, respectiva linha e a coluna do sim marca não. E aqui seria assim. Repara que realmente essa saída deu certo, passou. Então a única que dá para dizer é que o A tem clips, o B tem lápis e o C tem borracha. Então, essa questão, o gabarito, era a letra A, o pote A, tem clips, isso realmente é verdade. Pode ver, o A clipe sim, né? E é a única que passava, tá? As outras duas dariam inconsistência. Então, aqui passou realmente a letra B de Brasil. Ok? E a última questão, questão 40, considere dois retângulos R1 e R2. O comprimento de R2 é 40% maior que de R1 e a largura do R2 é 30% menor que a de R1. Com relação às áreas, o que eu posso fazer? Cara, é uma questão de geometria, mas ela envolve um pouquinho de porcentagem. Vamos fazer o seguinte, eu vou desenhar uns dois retângulos aqui. Aqui, ó, meio torto mesmo. Meu Deus, que coisa feia, né, desenhar assim. Mas no computador não é tão bonito, né? Então, vou desenhar o R1 aqui e o R2 aqui, né? Qual é a relação que o cara me traz entre R1 e R2? Então, vou pegar a caneta aqui, na letra A. O que eu tenho no R1? Eu tenho um comprimento, tenho uma largura, isso implica que nossa área do primeiro retângulo é A vezes B. E o segundo, o comprimento, ele aumenta 40%. Aumentar 40% é 1,4 de A. E ele diminui a largura em 30%, então é 0,7 de B. Gente, dominar o fator aumento e redução na porcentagem é fundamental. Então, quem é a área do 2? A área do 2 aqui vai ser 1,4 de A
que multiplica 0,7 de B. E agora, pega 1,4, que está aqui, ó, 1,4, e multiplica por 0,7. Esse produto 1,4 vezes 0,7 vai dar 0,98, tá? Ou seja, significa que a área do área 2 é igual a 0,98 de A, ainda tem um A aqui, ó, e tem o B aqui, de A vezes B. Mas quem que é AB? AB é a área 1, ó. Então aqui você vai no gabarito e diz o seguinte: a área 2 é igual 0,98 é 98% de quem? Da área 1. Então a área do segundo é menor do que a área 1. E menor quanto? 2% menor. Então, se você aumentar 40% o comprimento e reduzir 30% a largura, a área do segundo fica 2% menor que a área do primeiro. E o gabarito está aqui, é letra B de Brasil. Viram isso? Então, essas são as 10 questões. Espero que tenham gostado, ok? Deixe seu curtir e o nosso grande abraço e até o nosso próximo encontro.